Olá, bom dia. O assunto hoje aqui é economia, mas eu não vou falar sobre economia, esse é assunto para o Rodrigo Constantino. Só que ontem, quando eu saí do ar ao vivo aqui na Auriverde falando sobre o soldado de Israel, que a justiça brasileira estava querendo que a Polícia Federal investigasse, o nosso colega João já trouxe a notícia de que Fernando Haddad teria que interromper as férias porque foi chamado de volta. Tava muito estranho, né? No caos econômico que se instalou no Brasil em dezembro, o ministro da Economia saindo de férias. Aí eu joguei rapidamente no meu Twitter para ver como é que estava a temperatura da aprovação ou reprovação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre os meus seguidores. Coloquei lá a notícia que o João tinha trazido para nós, de que o ministro estava sendo chamado de volta das férias, e perguntei, notícia boa ou ruim? Até formulei mal a pergunta, né, Pitoli? Porque um seguidor me corrigiu e disse que devia ser notícia ruim ou péssima, concordo com ele. Mas o que me impressionou foram os comentários dos meus seguidores, que é gente de todas as idades, do Brasil inteiro, assim, majoritariamente ou praticamente unanimidade aqui, dizendo que a notícia é péssima e fazendo muitas argumentações aqui que eu acho que nos devem levar a uma reflexão um pouco maior sobre o que estamos vivendo, afinal de contas, na economia, tendo à frente da economia um ministro completamente desmoralizado, sem um único apreço de ninguém da população. Quer dizer, obviamente que vai ter os petistas, os lulistas, esses não estão na minha bolha, né? A maior parte não me segue, mas é impressionante a rejeição ao ministro Fernando Haddad. E aí vem lá os comentários. Taxad vai pensar em mais taxas. E é legítimo que o seguidor pense isso. A gente vem tendo reiterados aumentos de impostos desde que Lula assumiu e desde que Haddad assumiu. Então é um ministro e é um governo que só sabem taxar. Eles não sabem trazer notícia boa nenhuma para a economia. E impostos e mais impostos. Aí vem lá outro comentário de uma seguidora. Nada é tão ruim que não possa piorar. Tão ruim quanto o fim das férias do Supremo. Né? Então a gente fica achando que o fim das férias do ministro da Economia é ruim, era melhor deixar ele lá. Ruim sem ele, pior com ele. Com o PT no poder não tem notícia boa nunca. Voltará para fazer o seu melhor, aumentar impostos, criar novos, fazer a egípcia e blá blá blá, desconexo. Aí eu lembrei que um dos seguidores colocou aqui imediatamente uma entrevista que a Fernanda Haddad já tinha dado, uma breve conversa ali com um jornalista, o áudio está até bem ruim, chegando ao Palácio do Planalto, e realmente é desconexo o que ele está falando. O repórter pergunta, o senhor acredita numa retomada, numa regulada no câmbio com o seu retorno das férias? E ele diz, o pessoal lá está autorizado a fazer o que é necessário. Como assim, né? Um ministro da Fazenda sendo entrevistado no retorno às férias, o câmbio nesse caos, a economia nesse caos, dívida trilionária, enfim, todas as contas, o dólar disparado, todas as contas do Brasil destrambelhadas, e ele vem e diz, o pessoal lá está autorizado a fazer o que precisa ser feito, mas o repórter queria saber o que precisa ser feito, e o repórter insiste e ele continua enrolando, ou seja, ele realmente não entende nada, não sabe o que está fazendo ali, nem o que precisa ser feito. Então é assustador que o povo brasileiro não tenha a mínima esperança de que esse desgoverno consiga colocar o Brasil de volta nos trilhos e que esse ministro da Fazenda saiba o que precisa ser feito para que o Brasil volte para os trilhos. Aí o pessoal continua perguntando, será que tem que piorar? Tudo que vem desse governo é ruim. Aí eu achei, talvez o melhor dos comentários, que a gente precisa também rir um pouco das nossas desgraças, foi o seguidor que colocou assim, péssimo. Se ao menos ele ficasse mais uns dias fora, quem sabe o estagiário que ficou em seu lugar não produzia algum resultado positivo para o Brasil. Então, é triste, mas chega a ser cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico a gente pensar que um estagiário no Ministério da Economia, claro que aqui é uma figura de linguagem, né? Mas faria melhor do que o ministro da Economia. Não tá fácil, viu, Pitoli? Eu trago esse assunto meio solto aqui pra gente brincar um pouco com a desgraça, mas temos que acompanhar muito atentamente o que vai ser feito agora, porque o governo tá na metade do seu período, né? Tá começando o terceiro ano. Eu tava tentando lembrar aqui o que o governo Bolsonaro vivia no início do seu terceiro ano. Já tinha passado por um ano de seca intensa, a maior seca da história
já registrada no Brasil, né? E mais um ano de pandemia. Estava começando aquele período tenso, também polêmico, da vacinação, 2021, né, o início do terceiro ano de governo Bolsonaro, mas Paulo Guedes estava lá nas alturas, tinha dado conta de 38 milhões de invisíveis. O pessoal do Bolsa Família, que se chamava Auxílio Brasil, auxílio emergencial, né, no período da pandemia, estava recebendo 3 vezes mais do que recebia, a economia bombando, em plena pandemia, justamente porque o povo estava com mais dinheiro em caixa. A dívida brasileira tinha aumentado, obviamente, mas a dívida de Lula, do Lula 3, já está pior do que a da pandemia. E assim, todos os números, o déficit das estatais, a gente falou aqui nos dias passados, aí, nos últimos dias do ano, o déficit das estatais no governo Bolsonaro era menor durante a pandemia no governo Bolsonaro, porque no final do governo Bolsonaro era lucro, não era déficit, né? Mas era melhor do que agora. Aliás, Lula 3 só está perdendo para Lula 2. O pior déficit das estatais tinha sido no final do governo Lula 2, ainda antes da Dilma entrar. Até Dilma tinha conseguido que as estatais dessem um resultado menos pior do que Lula 2 e agora Lula 3 batendo os recordes negativos aí. Então é deplorável o que esse lulismo está causando ao Brasil. O alento é que mais e mais eleitores de Lula estão arrependidos e é gente simples. É gente comum, o que eu tenho visto de vídeo de nordestino, a gente percebe pelo sotaque, arrependido, pedindo desculpas ao Brasil. E é bom que tenham essa percepção, né? E são bem-vindos do lado de cada força, do lado da crítica, do lado da pressão, do lado que exige que esse desgoverno aí caia na real e comece a reduzir o número de funcionários comissionados, a reduzir o número de ministérios, né, Lula? Porque é assim, com o arroxo fiscal, que se resolve as contas quando o orçamento está no vermelho. Qualquer dona de casa sabe isso, parece que a Janja não sabe, mas o Lula deveria saber. Né? Ele está sob o comando do Brasil. E o Haddad, então, nem se fala. Então é preciso que a gente traga essas percepções do brasileiro comum à tona para a gente tornar maior essa pressão sobre os nossos parlamentares assim que eles voltarem, né, do recesso, mas principalmente sobre o executivo e sobre o governo. Não queremos mais taxas, viu, Tachad? E muito cuidado nesse seu retorno das férias, porque o brasileiro está de olho.